Olá, bem-vindo ao podcast da EduERJ. No episódio de hoje recebemos Flávio Carneiro, professor de literatura brasileira na UERJ e autor de A Ficção Falsa e Outros Ensaios, título publicado recentemente pela EduERJ. Seja bem-vindo, professor Flávio. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E queria começar perguntando como surgiu a ideia para essa publicação e qual é a proposta dela. Bom, esse livro é uma reunião de vários ensaios, né, que fui escrevendo ao longo da minha carreira. E o principal deles é esse, A Ficção Falsa. Não sei se o principal, mas aquele que eu achei que tinha um título que chamaria mais a atenção. E então é uma reunião de ensaios na área de ficção, sobre temas variados e não só de literatura brasileira, mas de outras também, né? Outras nacionalidades. A ideia foi então apresentar um livro com ensaios que pudessem interessar a um leitor acadêmico, mas também a um outro tipo de leitor. Quer dizer, tem uma linguagem que sempre foi uma preocupação minha, de não escrever textos que fossem muito restritos ao público acadêmico, né? Eu escrevi muito tempo em jornal, resenhas sobre ficção também e outros artigos, e sempre busquei isso, uma linguagem que fosse mais acessível. Então essa foi a ideia. E o que é a ficção falsa? Bom, a resposta é longa, né? Mas vou pensar assim. Eu parto da ideia de que quando você quer ensinar alguém, você quer passar alguma mensagem, algum ensinamento, de um modo geral, a pessoa que vai receber se arma, até porque aprender é um processo complexo que, a princípio, não gera nenhum prazer, né? Tem que aprender isso, alguém quer me ensinar isso. Tem uma relação de poder aí, que você se sente inferiorizado em relação àquele que está ensinando. Então, por diversos fatores, quando alguém chega e diz assim, preciso te dizer uma coisa, né? Você já, de alguma forma, se arma. Com as crianças isso fica muito claro, quando você chega e diz para uma criança, chega para um filho e diz, preciso falar com você. Ele já diz, não fui eu, né? Já se arma, já fica assim. O contrário disso é quando você diz, quer ouvir uma história? Quer dizer, essa é uma frase mágica, né? Porque a história, ela não, a princípio, não requer de você nenhuma resposta. A pessoa está perguntando se você quer ouvir uma história, quer ouvir uma coisa que essa pessoa tem para contar. E as histórias, elas te levam para vários lugares e te tornam uma pessoa normalmente mais leve, ou você sofre, ou você chora, mas está naquele campo da imaginação, né? Então, a narração, a narrativa, né? Ou alguém que chega perguntando se você quer ouvir uma história, isso, de algum modo, desarma o outro. É o contrário do que veio antes. E o que eu considero perverso, né? E muito perigoso, é quando você chega para alguém e diz, quer ouvir uma história? E a pessoa abre o seu coração, né, para ouvir a história, e ali você joga uma mensagem, por mais bem intencionada que seja. Eu acho isso desleal, eu acho isso perigosíssimo, perverso, e é uma estratégia de você alcançar o coração do outro, vamos dizer assim, através de uma mensagem falsa, de uma ideia falsa. Porque você não prometeu aquilo, você não deu tempo para o outro, de alguma forma, se armar. Então, essa é uma forma muito eficaz de você passar mensagens. E, a meu ver, horrorosa e desonesta, né? É a forma como se catequizaram os índios, né? A forma como você passa alguma ideologia para pessoas que não têm, talvez, alguma condição de entender intelectualmente aquilo que você quer passar. Então é uma estratégia muito eficiente e, como eu disse, desonesta, perversa, e que foi utilizada sempre em regimes totalitários e que existe também na área da literatura. Então o que eu chamo de ficção falsa é essa ficção que parece só contar uma história, mas na verdade está passando uma moral da história. Então eu sou contra qualquer tipo de narrativa que tenha moral da história. Até de contos de fadas, que seja de fábulas. Quer dizer, os contos de fada e as fábulas têm uma função específica na formação da personalidade da criança. É um pouquinho diferente, mas a minha ideia com esse ensaio, com esse artigo, né, foi, sobretudo, chamar atenção para qualquer ficção
que não se proponha apenas a contar uma história, porque essa é a função da literatura, essa é a função da história, das histórias, né, da ficção. É fazer com que o leitor imagine, com que o leitor viaje, com que ele se conheça, com que ele crie uma realidade só sua, porque é só dele, e não para aprender nada. A literatura não serve para ensinar nada, não é essa a função dela. Para isso você tem outras áreas do saber, né? Então é por aí. E o que você falou conversa um pouco com o que você fala no livro, né, sobre o leitor ele ter uma tarefa parecida com a de um investigador, né, porque a gente precisa que a literatura deixe espaço para a imaginação, deixe essa margem para uma reflexão, né. Isso é essencial para a construção de um bom texto, assim, uma narrativa. Perfeito. Uma vez falei uma coisa que foi bastante polêmica pelo lugar onde eu estava e pelas circunstâncias, na Feira do Livro de Guadalajara, né, no México. Uma mesa com autores brasileiros e a gente entrou um pouco nesse assunto, né? Alguém fez uma pergunta, né? Qual a função da literatura? Eu comecei um pouco a falar disso, né? E disse o seguinte, que quando o escritor ele ocupa o seu lugar e o lugar do outro, é um escritor fascista, não tem outra palavra. Porque você tem o seu lugar é de quem está escrevendo uma história. E o lugar do outro é de quem está lendo a história. Então a ficção falsa é você, ao mesmo tempo, querer ser aquele que conta e aquele que interpreta. E isso é a moral da história, né? Você conta uma história e você já diz para o outro, olha, você só pode entender assim. Então o que é isso? Eu não acho outro nome. É fundamental para o exercício da literatura, para a existência da literatura, que haja um respeito dos dois lados. Você não pode interpretar um texto como se fosse assim, uma coisa que não está escrita, mas você quer de qualquer forma dizer que está porque é a sua vida. Não é. O leitor precisa respeitar alguns limites desse jogo, porque é um jogo. Eu já escrevi muito sobre literatura e futebol, né? Eu sou apaixonado por futebol. E ambos são jogos. Então, no jogo você tem algumas regras. O escritor também tem as dele, que não são só as regras gramaticais, digamos assim, mas, sobretudo, a regra de respeitar o espaço do leitor. E como que você faz isso? Não explicando demais, ou não querendo passar uma ideologia, como eu disse, por mais bem intencionada que seja, ela é perversa, porque é isso que você falou, faz parte do jogo a interpretação, a criação. Então, é o espaço em que o leitor ele é um autor, porque a interpretação que ele está criando é unicamente dele, é só dele, né? A minha vai ser uma, a sua vai ser outra. E essa interpretação é também uma criação, obviamente. Então, se você priva o leitor desse direito dele, né, você não está sendo honesto no seu jogo. Em um dos ensaios que você fala sobre o escritor Murilo Rubião, você fala sobre o processo de reescrever. Você acha que o processo de reescrita, ele pode ser tão criativo quanto a escrita inicial ali, quando você está colocando as ideias no papel, criando um texto a partir daquilo ali? Eu acho que sim, mas são coisas diferentes, né? Vamos dizer assim, são prazeres diferentes, são dificuldades diferentes. Quando você está, no meu caso pelo menos, eu só começo a escrever um romance, um conto, quando eu já sei mais ou menos aonde eu vou chegar, mais ou menos qual é a história, eu já tenho um esboço, ou pelo menos eu tenho uma ideia de como ela vai terminar, sobre tudo isso, de como vai terminar. O Poe, Edgar Allan Poe, ele dizia que você deve começar um conto pelo final. Quer dizer, você sabe como termina, o impacto que você quer criar. E aí você começa a escrever de trás para frente, para criar uma coerência para chegar ali. Então, nesse momento, você está meio perdido ainda. Você tem uma impressão, e no meu caso eu gosto de, como diria o Drummond, né? O Drummond dizia, convive com teus poemas antes de escrevê-los. Eu acredito piamente nisso, né? Então eu gosto de conviver com os personagens, conviver com a história antes de começar a escrever. Quando eu comecei a escrever ficção, né? Eu queria logo colocar no papel e logo vi também que aquilo era muito frustrante, porque às vezes você vai até na esquina e não passa dali, entendeu? Escreve 2, 3 páginas e passou aquela coisa, porque a história não estava ainda arrumada. As histórias elas têm um tempo certo de se escreverem, de serem escritas, né? Então elas têm o tempo delas que é o tempo da maturação para você. Então
Esse é um processo, está escrevendo. Depois da história escrita, vem o que você está falando da reescrita, ou da reescritura, né? Aí já é um outro tipo de prazer, né? Você já tem que é certo sentido melhor do que o primeiro, né? Ou pelo menos mais leve, né? Porque você já tem aquilo ali já arrumado, né? A sua história já está arrumada. E aí você vai refazer. Mas também não é tão simples. Eu tenho um romance, por exemplo, chamado A Confissão, que ele era todo narrado, primeira pessoa, por um homem. E foi muito difícil escrever essa história por uma mulher. Foi difícil escrever essa história a partir desse narrador. E eu não entendia direito o que estava ruim na história, porque eu não conseguia gostar muito dela. E aí eu entendi que era porque não tinha que ser narrado por ele, era para ser narrado por uma mulher, então por um homem. É o contrário. Falei tudo ao contrário. Começa com uma narradora e depois eu vejo que tem que passar para uma voz masculina. E aí, quando eu fiz essa alteração, eu tive que escrever a história toda de novo, né? Porque não é você que conta a história, você é autor. Você cria uma história, você também cria quem vai contar essa história. Então, o narrador é tudo, na minha visão. O narrador é tudo numa história. Dom Casmurro tem um enredo banal, né? Triângulo Amoroso, lá do Machado de Assis. O que faz com que seja genial o romance é porque o Bentinho é que é o narrador. O Bentinho é um narrador problemático, e narra de memória, e é ressentido. Então isso faz o romance ser diferente, né? Então são dois processos. E nos dois você tem prazeres e tem dificuldades e bloqueios e tudo, né? E aí você falou anteriormente que além de professor, você é ensaísta, escritor, e você já escreveu também roteiro, né, para cinema. Eu queria saber se existe uma grande diferença, assim, entre uma escrita literária e uma escrita para o cinema. Sim, bastante. Muita diferença. Inicialmente porque você, quando está escrevendo uma ficção, um romance, você vai meio que pedir, né? Isso que a gente está falando da colaboração, né? O escritor com o leitor. Você está meio que criando a possibilidade do leitor formar as suas imagens. Então você escreve aquela parede era marrom, isso está escrito assim, né? Você escreve assim, mas a parede e esse tom do marrom, o seu leitor que vai criar. Então a literatura ela funciona como algo que sugere imagens que vão ser de alguma forma criadas só por aquele leitor, só ele vai criar daquele jeito, porque quando você lê movido pela sua história, não tem outro jeito, né? Então é uma estratégia diferente, porque a imagem não está ali. No filme, por exemplo, você já viu a imagem. Não só você viu, como todo mundo que está com você no cinema, por exemplo, ou na televisão, todo mundo está vendo aquela imagem. Ainda assim tem diferença, porque cada um tem a sua nuance no modo de enxergar. Mas se você está sendo o roteirista, você tem que considerar esse dado, que aquela imagem vai estar lá para todo mundo e que você vai ter que usar outras estratégias para, de alguma forma, direcionar o leitor para algum lugar, entendeu? Então você tem que lidar com a noção de tempo que a imagem vai ficar. Isso é uma coisa que você não pensa na literatura. O ritmo no romance tem a ver com a pontuação, tamanho do parágrafo, mais ou menos diálogos e tal. No cinema tem a ver com o tempo, a variação e a duração do quadro, daquilo que está na tela. Então são outras linguagens, são duas linguagens completamente diferentes. Se você quer criar, e é fundamental que você crie, que tem a ver com o que a gente está falando antes, esse espaço para a imaginação do leitor ou do espectador, você vai ter que usar duas estratégias completamente diferentes. Você tem que ignorar que ele vai criar imagens, né? No caso do cinema, ignorar que ele vai pensar, agora a imagem está lá. Você sabe que vai ter interferência de som, várias outras interferências que você não tem no papel, né? Então essa acho que é a diferença principal. Mas tem outras. A recepção, você está pensando num filme, por exemplo, a recepção é coletiva. O romance é uma recepção individual. Pode até, em algum momento, alguém ler o romance para todo mundo, né?
como acontecia no século XIX, dos folhetins e tal. Mas não é assim que você vai pensar. Então o cara vai ler, pegar lá o livro dele e vai ler sozinho. O cinema, por exemplo, é uma recepção coletiva. Ou se você está escrevendo alguma coisa para televisão, você tem outras condições aí que vão interferir também. Você sabe que ele vai assistir com intervalos, com blocos, com outras motivações em volta. Então é bastante diferente. Além do fato de que eu posso escrever meu romance sozinho. Um roteiro quase sempre não é, né? Aliás, nunca é sozinho. Você escreve um roteiro, ou você escreve em parceria, foi o meu caso, ou você escreve sozinho, mas aquele roteiro vai se transformar numa outra coisa por intervenção de um diretor, dos atores, do cenógrafo, né? O cara que vai fazer a trilha. Então é um processo coletivo. O roteiro faz parte daquele processo. E o pessoal do cinema costuma dizer, né, que o roteiro é a primeira coisa que você pensa quando vai fazer o filme. E é a primeira coisa que você abandona quando começa a filmar, entendeu? Quer dizer, precisa do roteiro para poder chamar os atores, montar tudo. Depois que começa, o diretor muitas vezes esquece o roteiro e vai fazendo do jeito dele. Então tem essas diferenças. Que tem a ver com isso também. Uma outra é que eu posso escrever meu romance se eu já sou um escritor, sei lá o quê, eu tenho uma certa tranquilidade de que aquele romance vai ser publicado. Um roteiro eu só faço por encomenda. Entendeu? Não é assim, quero escrever um roteiro. Como? A não ser que você seja um puta diretor, já tenha muito dinheiro, seja famoso, sei lá, uma produção. Mas se não, você faz a partir de um convite. E aí o convite normalmente já vem com algumas restrições. Quero que você faça um filme disso, um roteiro disso, né? No romance eu acho que eu, pelo menos, tenho mais liberdade, porque você não depende de questões financeiras. Não. E você passeando por esses diferentes formatos, né, de narrativas, queria saber se isso de alguma forma influencia na hora de você escrever esses ensaios, né? Se eles estão sendo escritos pela ótica de um professor, pela ótica de um escritor, ou se é tudo muito junto ali na hora. Olha, é tudo junto mesmo. Só que você tem que, não sei se a palavra é essa, você tem que modular, digamos assim, a sua linguagem para aquele objetivo, né? Mas quando você está escrevendo um ensaio, você cria uma narrativa. Um ensaio é uma história. Toda leitura é uma narrativa, é uma história. Você está contando a sua história na relação com aquele texto, né? Uma aula também é uma história. Eu monto os meus cursos, eu faço um roteiro. Muitas vezes os alunos não percebem, mas tem lá um roteirinho que eu sei qual tem que ser a primeira aula. Tem estratégias de corte, como no folhetim, né? Você saber onde você termina aquela aula. Não terminar assim como acabou o curso, pronto. Então você tem que deixar alguma coisa para a próxima. Então, na minha cabeça, tá tudo muito misturado, sabe? Quando fazia faculdade, eu fiz letras aqui. Eu tive muita dificuldade eu já escrevia, tive muita dificuldade em continuar escrevendo, porque eu vi que eram, naquela época, coisas muito diferentes. O mundo acadêmico está aqui pressionando, pesando, e a minha vontade de ler e escrever não cabe aqui. Então eu fiquei muitos anos sem escrever. Depois as coisas se equilibraram e uma ajuda a outra. Quer dizer, quando eu estou dando aula, eu penso em narrativas, e quando estou escrevendo também eu procuro ser claro, como numa aula, sem ser óbvio, né? Sem ser excessivamente didático, sei lá. Então estão misturadas as coisas. Eu queria trazer agora mais pra realidade, assim. A gente tem visto muito influenciadores agora propagando a literatura de mais não ficção, uma coisa mais de desenvolvimento pessoal, autoajuda. E muitas vezes esse discurso ele vem acompanhado daquilo de que a ficção ela é meramente recreativa, uma coisa assim, meio que não é tão útil quanto esses outros tipos de literatura. Eu queria como você vê esse debate, assim? Bom, isso é o tema, fundamental, né? Na verdade, eu comecei a escrever esse ensaio eh, porque eu queria dizer especificamente de obras de autoajuda. Não obras de autoajuda que se assumissem como
ensinamento, mas sobretudo aquelas obras de autoajuda que se assumiam como romance. Essa história, não sei nem se eu devia contar isso, mas eu tive um aluno uma vez, eu estava dando uma aula, ele falou: "Professor, eu não", era uma aula sobre um conto do Machado de Assis. Ele falou: "Eu não gosto de Machado de Assis". Eu falei: "Tem problema, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas seria legal você escrever um texto, pode ser o seu trabalho final, com o título Por que não gosto de Machado de Assis?". Que eu acho uma experiência muito boa você tentar entender por que você não gosta de alguma coisa. Que você gosta é mais fácil, né. Não gosta, às vezes você tem que pensar, e muitas vezes você fala não gosta de um autor, às vezes é por uma coisa que não é nem muito convincente, nem para você. Bom, ele escreveu lá, ficou muito legal. Mas aí teve um dia, uma outra aula, que eu estava falando do Paulo Coelho, falando mal do Paulo Coelho. Isso que eu falei que eu não devia falar aqui. Mas aí ele falou: "Professor, então você vai escrever um artigo, um ensaio, com o título Por que não gosto de Paulo Coelho". E aí eu me forcei a escrever Esse é Ficção Falsa, entendeu? Então veio daí, que o título inicial era Por que não gosto de Paulo Coelho. Depois eu vi que era propaganda enganosa, porque não era só do Paulo Coelho que estava falando. Mas foi motivado por ali, porque eu vejo como uma narrativa que busca passar um ensinamento, né. Então você coloca uma coisa lá de magia, sei lá, na Idade Média, de mago, de coisa assim, de alquimia, mas na verdade você não está querendo só contar uma história, você quer passar uma mensagem. Eh, então, respondendo a sua pergunta, né, aparentemente esse tipo de discurso de ficção, esse da autoajuda ou esse que tem mensagem, é mais útil. Para mim, ele é não só inútil, como perigoso. Ele não é só inútil, você entendeu? Porque, sei lá, isso é inútil, deixa pra lá. Não é só inútil. Qual a importância? Qual o espaço que a literatura pode ocupar numa sociedade? É esse espaço, num mundo em que tudo precisa ter uma utilidade, é esse espaço em que você está diante do que não é útil. Essa é a utilidade da arte de modo geral, no caso específico da literatura. Você não é alguma coisa que é transgressora, porque não te pede nada em troca, e não está querendo te comprar para algum lado, você entendeu? Então isso é fundamental. Como é que pode existir uma sociedade que não tem esse espaço do nada, entendeu? De não ter uma utilidade. Então é esse espaço dessa, o que o poeta, o Paulo Leminski, chamava de inutensílio. Ele falava: "Poesia é um inutensílio". Quer dizer, serve pelo seu espaço de não ter uma utilidade prática. Então, quer dizer, ela é fundamental, imprescindível, mas não por ter uma utilidade prática. E o que eu acho que é perigoso nisso tudo é que esse tipo de, que você está falando, de narrativas que têm mensagens, sei lá, influencers, sei lá o que, se o cara ele quer dar a opinião dele, né, na internet, no blog, sei lá o quê, quer dar a opinião dele sobre um assunto, e as pessoas querem seguir aquilo que ele está falando, é problema das pessoas. O que eu acho que é errado é assim: hoje eu vou contar uma história, e conta assim como se fosse uma grande narrativa, e na verdade não é uma história, entendeu? É contra isso que eu estou falando. Então não tem nada contra os influencers, eu acho só que, sinceramente, as pessoas podiam fazer coisas mais interessantes. Não vou nem falar úteis. Já, mas é isso. E a pesquisa, a gente tem uma pesquisa sobre, leitores no Brasil, né, todo ano eles fazem, e a mais recente mostrou que mais da metade da população é não leitora, né. O que você acha que está afastando as pessoas da literatura? Bom, essa é uma pergunta tão difícil, assim, de certo sentido, de você responder. Eu trabalhei muitos anos, sei lá, uns 10 anos, em programas de leitura. Trabalhei na Biblioteca Nacional, na época que o Afonso Solano de Santana era diretor, com a Eliane Unes, que é uma grande amiga, e eu sou fã de carteirinha dela, né? Foi minha professora e foi minha orientadora no doutorado. A Eliane Unes foi pioneira no Brasil em programas de promoção de leitura. Ela criou o Ler UERJ. Ela foi professora da UERJ, criou o programa de leitura da UERJ e várias outras coisas. Então eu trabalhei diretamente com programas de promoção de leitura.
E era sempre a pergunta que a gente tentava responder, mas nunca é fácil, né? E cada vez você tem outras possibilidades de resposta. Eu acho que o problema não é assim exatamente com a literatura, é o espaço da imaginação que tem ficado cada vez mais reduzido. As pessoas imaginam menos. Pensam que estão imaginando, mas na verdade estão repetindo os mesmos cenários, repetindo os mesmos personagens. E isso é muito empobrecedor, né? Então, a literatura, a arte, de modo geral, ela só existe onde tem um respeito pelas diferenças, né? Ela existe na diferença, tanto na diferença dos personagens, dos cenários, das histórias, como na diferença que tem que existir entre quem está criando o espaço de quem está criando o espaço de quem está inventando como leitor. Então, acho que está sumindo esse espaço da imaginação. As pessoas tendem a comprar as imaginações pré-fabricadas. Eu acho isso muito ruim, muito pobre, muito empobrecedor, né? Então, não é só o espaço da literatura que tem sido reduzido, é o espaço da criação, de um modo geral. E para finalizar, eu queria que você contasse o que você está lendo, ou alguma coisa que você leu recentemente e você gostaria de deixar de indicação. Bom, é porque eu também leio, a gente às vezes tem que ler algumas coisas que não gosta, que tem que fazer isso. Eu gosto muito de ficção policial, né, de romances policiais. Então, eu estava relendo recentemente Falcão Maltês, do Dashiell Hammett, que é um policial que eu adoro, né? Eu gosto muito da obra do Rubem Fonseca. Eu indicaria um romance que eu li há pouco tempo, do Gustavo Bernardo. Não é puxa-saquismo, porque era diretor da Eduerge e meu grande amigo, mas ele tem o De Volta a 1984, que nem é da Eduerge, é um prêmio de uma editora de Vitória, né, do Espírito Santo, que é um romance policial, que eu indico bastante. O que eu tenho feito agora são leituras nesse gênero, porque eu estou elaborando um novo romance, né? Mas as indicações são várias, inclusive Machado de Assis, que é sempre bater na mesma tecla, mas é um autor que precisa sempre ser relido, porque ele, no século XIX, foi talvez o diferencial dele, o único autor ou pelo menos um dos poucos, que investia na imaginação, na dúvida, né? Embora as pessoas quisessem achar certezas ali, mas o texto dele é todo da dúvida. Mas são várias indicações aí que a gente pode ter. Na poesia eu gosto muito do Manuel Bandeira, do Drummond, poetas que sempre me ensinaram eu sempre busquei aprender essa arte da simplicidade, né? E agora eu falei do jeito que eu terminei a frase, me lembrou um que eu não podia deixar de falar, e que faleceu recentemente, que eu conheci, eu sempre fui fã dele, e estivemos juntos algumas vezes, né? Foi o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Esse eu indico muito. Assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Eduerge. Professor Flávio, foi um prazer recebê-lo. Obrigado pela conversa. Obrigado, Beatriz. Obrigado a todos do podcast da Eduerge. Um abraço. O livro A Ficção Falsa e Outros Ensaios pode ser adquirido no site da Eduerge ou na livraria da editora, no campus Maracanã. O podcast da Eduerge tem a apresentação de Beatriz Araújo, supervisão de Ricardo Zentigraf e edição de Ramon Lemes. Até o próximo!